Olá, tranquilo? Glória a Deus, estamos de volta. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é lindo, Deus é real, Deus é muito especial. Como tem sido o seu dia, ou a sua noite? Não importa, é importante que você viva intensamente na presença do Senhor. Você já sabe, eu sou Jorge Fernando de Abreu, Bispo Fernando. Você aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Bastante importante a você dar o seu like, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre o quê? Sobre as bem-aventuranças. Uma ministração que eu dei na igreja, no Ministério de Fidelidade. Eu sou o pastor do Ministério de Fidelidade aqui no Rocha, no estado Rio de Janeiro. Sobre as bem-aventuranças. Muito legal, né? Jesus era um professor nato, né? E a gente, ao ler a sua palavra, principalmente os evangelhos, a gente fica muito comovido e também chocado com tantas expressões de amor, de carinho, de cuidado pelo ser humano. As pessoas que ainda não conhecem Jesus estão perdendo coisas maravilhosas. E ele sempre discipulava as pessoas. Ele tinha os 12 discípulos, depois ficou com 11 que um traiu, fazia parte da palavra profética, do cumprimento profético, mas ele tinha os 12, cuidava desses 12, discipulando, depois reunia multidões que seguiam Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava de forma amorosa, extraindo tudo do seu coração como um grande Pai, né, que e Senhor sobre toda a existência, não é mesmo? Então, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, é exatamente para criar um povo de sacerdote, um povo de prioridade, um povo de seu peculiar, uma nação santa. Esse foi o sonho do Senhor quando levantou o povo de Israel, a nação de Israel, para ser seu representante nas nações. O povo não conseguiu entender isso, mas o Senhor não desistiu de Israel, não, tá bom? Ele ainda vai levantar, vai salvar toda a nação, como o próprio Paulo diz. Um dia todo Israel será salvo. Então esse ensinamento de Jesus é muito bacana, dá para a gente ler e meditar, e mastigar, e ruminar, e ler de novo, e aprender de novo, e é tão bom. O que mais eu falo aqui é conteúdo, você precisa ter conteúdo. Meditar na palavra de Deus, ler, aplicar o coração, para ter conteúdo tão importante. Você ter uma resposta para as pessoas que te confrontam muitas vezes, não é mesmo? Como alguém me falou assim, olha, se eu aceitar Jesus, eu vou perder os meus amigos. Eu tinha medo de perder os amigos, não estou sendo bem relacionado. Eu falei, não, você não vai perder os seus amigos, você vai ganhar mais um amigo, né? E cantei um pedacinho daquela música do Sérgio Lopes, um amigo que eu encontrei, me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, sarou minhas feridas, das algemas me libertou, enfim, não é? É uma música um pouco grande, não estou para todo o vídeo aqui. Mas Jesus falou assim, bem-aventurado, aí ele começa, né? Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é a felicidade de alguém que está em paz com Deus. Isso tem que ser bem-aventurado. Tem um texto que acho que é Tiago que diz, né? Se o seu coração não te acusa, tenha paz com Deus. Mas se ele está te acusando, Deus é maior que o seu coração. Legal, né? Se o seu coração te acusa, tenha paz. Mas se não te acusa, se não te acusa, tenha paz. Mas se ele está te acusando, ok? Deus é maior que o seu coração. Ou seja, você sempre quer paz com todos nós. Ele é um Deus de paz, é shalom, né? Ele é um Deus de paz. Ele não quer, não deseja, não é da vontade dele, não leva o coração dele, né? Vê a sociedade onde que ele está e o sofrimento da sociedade. Mas por que isso acontece? Porque a maioria virou as costas para ele e o pior, outros viram o próprio rosto para ele. Bem-aventurado é isso. É um relacionamento. Bem-aventurado é isso. É a felicidade de alguém que está em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Onde está o seu coração? Você está? Se não tiver, olha, Deus é maior que o seu coração. Ok? Então, descanse.
Confie, relaxe, porque o Senhor te ama. Os humildes de coração. Quem são os humildes de coração? São aqueles que não se apoiam nos seus próprios bens, né? Não se apoiam naquilo que tem. Muitas pessoas se elevam, se assoberbam, são altivos, né? Uma pena, eles são orgulhosos. São os humildes de coração. Essa é a lição que o Senhor está dando. Os humildes de coração são essas pessoas que não se apoiam naquilo que tem. Ele acha muito mais valioso a presença do Senhor Jesus pelo Espírito Santo em sua vida. Muito bacana. Os que choram, bem-aventurados os que choram. Sempre estou dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Os que lamentam pelos seus próprios pecados. Né? Davi, ele cometeu um pecado muito grande, mas ele disse na sua oração: pequei contra ti fiz o que é mal, tu és puro no teu falar, justo no teu falar. Ou seja, ele pecou, mas ele não celebrou, ele pecou, mas não chutou assim as coisas para frente, assim, né? Jogou lá para frente, não, ao léu, ao vento, não, ele se lamentou. Então, os humildes são aqueles que choram pelas suas próprias condições, pelas suas próprias fraquezas, lamentam por suas fraquezas, ok? Então, seja assim, seja humilde. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que não se dobram, são aqueles que se dobram, na verdade. São aqueles que se dobram diante da vontade de Deus. Viu? Aqueles que se ajustam, que obedecem, que ouvem e obedecem à vontade de Deus. Bem, esses são os mansos de coração. Sim, Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Pai, se é possível, passa esse cálice de mim, mas não faça o que eu quero, mas sim a tua vontade. Jesus nos deu grandes lições, né? E também nós temos referência do próprio Moisés, que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Moisés não tinha temperamento, não ficava zangado com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes, quando era para falar com a rocha, tinha feito uma vez, e ele era um homem mais manso. Mas por que a Bíblia diz nesse contexto? Porque ele era um homem obediente. Então é isso. Ele se ajustava à vontade de Deus. Bom, o quarto aqui, fome de justiça. Aqui são, né, os que, são os que buscam a vontade também. Né? Tem uma relação aí, né? A fome de justiça. Você sabe o que é justiça? Pessoas às vezes confundem. Quando alguém traz um prejuízo, ele provoca uma situação, a pessoa, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça. Mas a gente com uma certa indignação, com uma certa ira, com uma certa raiva, né? Coração super agitado, mas a justiça de Deus é um exercício da bondade. Quer dizer, buscar o meu reino, a minha justiça, ou seja, a vontade e o exercício da minha bondade no meio da sociedade. Amém? Exercício da bondade no meio da sociedade. Misericórdia. Estava vendo um homem ontem, o pastor falando sobre misericórdia. São duas palavras. Miser, né? Miséria, misericórdia. Fala do coração. Então, você tem o coração, a compaixão pela miséria do outro, né? Bacana isso mesmo. Então, que Deus seja louvado por isso. Os limpos de coração, os que têm uma santidade no coração, viu? É isso. Os limpos de coração, os que têm uma santidade no coração, que não são intencionais no que fazem de forma proporcional, proposital, não faz de forma maldosa, ok? Não faz com segundas intenções, ok? Como sempre explico, é o crime doloso e o crime culposo, não é? O doloso é aquela pessoa que se esconde, que planeja, que maquina, que, né, enfim, fica esperando as pessoas morarem certo para fazer o mal àquela pessoa, ou aquelas pessoas. Né? O culposo é diferente, o culposo sem querer, fez sem querer, né? Aconteceu sem querer. Amém? Então, assim, a diferença é essa. O culposo e o doloso, tá bom? Os limpos de coração. Também os pacificadores. Quem são os pacificadores? Tem paz com Deus e a semeia paz. Oh, meu Deus, está tão difícil hoje, né? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. A
pacificar as situações, um conflito, uma situação que você percebe que se você não intervir com oração divina, vai trazer coisas piores, vai trazer circunstâncias e consequências piores. Então, sendo pacificador é extremamente importante. E Jesus era assim, né? Imitar a Jesus. Paulo disse, olha, me imite que eu imito a Jesus. Ele disse uma vez em oração, eu amo Paulo é uma bênção, mas eu vou imitar o Senhor, né? Eu posso imitá-lo, mas o Senhor é mais perfeito que Paulo. Paulo também, ele tinha suas fraquezas, okay? Mas não deixe de entender essa referência, porque pode fazê-lo também, tá bom? Coisa do nosso coração. Bem-aventurados são os perseguidos, que sofrem qualquer sacrifício para permanecerem dentro da vontade de Deus. A perseguição, todo aquele que quer viver piedosamente passará por aflições. Está escrito, todo aquele que quiser viver piedosamente passará por aflições. Então, bem-aventurados são os perseguidos. Está sendo perseguido? Está tendo levante contra a sua vida? As pessoas estão falando bobagem, estão se te julgando? Fique firme, fique na posição. Hebreus capítulo 12, olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, não abra mão disso, pare de olhar para as circunstâncias, pare de ouvir pessoas que você sabe que estão lhe prejudicando, pare de dar atenção a essas pessoas, limpe o seu coração diante do Senhor, porque o importante é a sua vida com Deus. Alguém uma vez me acusou de estar fazendo uma coisa errada, a pessoa não me conhecia, não conhecia a minha vida, mas me acusou, e eu disse para essa pessoa, fulano, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não estou agindo dessa forma. Bom, então é importante, como falamos aqui anteriormente, sobre a paz, ter paz com Deus. Ter paz, é importante ter paz com Deus. Agora, vamos falar, vamos dizer bobagem, como a gente sempre brinca, né? Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirata, mas não quero saber, eu sou apaixonado, ou seja, eu estou ligado com Deus, estou ligado em Deus, não quero saber o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, como uma música antiga aí, né? Um certo cantor, desde que diga, que pense, que fale, deixa para lá, e enfim, vamos caminhar, porque a vitória é grande. Então, se você está sendo perseguido, aqui mesmo está dizendo, não é? Bem-aventurados são vocês que por minha causa estão passando por aflições, passando por aflições, angústias, perseguições, não vos entristeceis, pelo contrário, alegrai-vos, porque sobre vós repouse a vontade de Deus. Amém? É isso que Deus quer que você age, dessa forma que o Senhor quer que você age. Amém? Ok? Então, você que se desviou, você que tem feito coisas contrárias à palavra de Deus, talvez eu estou falando de você porque eu estou falando para muita gente, então não estou generalizando. Então, você que está vivendo essa situação, tem uma palavra lá em Apocalipse que diz, uma certa carta, veja onde você caiu e volte à prática do primeiro amor, ok? Então, seja feliz, seja um bem-aventurado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para nós, para todos os seres humanos, todos os cidadãos, para que tenhamos um país melhor, quem sabe, muito melhor. Difícil, mas nada é impossível para Deus. Um dia isso vai acontecer, mas pela intervenção divina, tá bom? Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Não se esqueça, mais uma vez, dê o seu like, compartilhe, curta e comente, tá bom? Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau!